Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de introdução à macroeconomia. Quando pensamos em macroeconomia ou quando pensamos em economia, muitas palavras vêm à nossa cabeça. Então, podemos pensar em firmas, mercados, monopólios, exportações, o que acontece com a previdência, o que acontece com o desemprego em um país, com o dólar, inflação, tipo de concorrência que existe nos diferentes mercados, enfim, diferentes palavras que estão relacionadas à economia. Então, o objetivo do nosso primeiro tópico é justamente começar a entender esses conceitos associados à economia. Então, o primeiro grande conceito que temos que aprender é o que significa economia. Depois a gente vai ver que a economia se divide em diferentes áreas. Por sua vez, o terceiro tema tem a ver com como as sociedades se organizam para responder às questões fundamentais associadas à economia em diferentes sistemas econômicos. O quarto tema dessa aula inicial tem a ver com os objetivos e instrumentos da política macroeconômica, que basicamente é a política fiscal ou monetária. E por último, esse primeiro tópico aborda a curva de possibilidades de produção, que vai estar mostrando o máximo que um país pode produzir com os recursos que essa economia dispõe e com a tecnologia vigente no país. Então, uma boa forma de começar a nossa disciplina de introdução à economia é explicando o primeiro modelo da economia, que é o fluxo circular da renda. Esse fluxo circular está mostrando, na verdade, dois tipos de fluxos que existem na economia. A setinha azul está mostrando o fluxo real. Por quê? Porque é um fluxo que está mostrando bens e serviços comprados e vendidos pelas famílias e pelas firmas, diferentes fatores de produção que são oferecidos pelas famílias e contratados pelas firmas. Então, são fluxos reais. E, por outro lado, temos fluxos financeiros ou monetários, que são os gastos que as famílias e as empresas fazem para consumir ou para utilizar os fatores produtivos disponíveis nos mercados. Então, além dos fluxos reais e financeiros, esse fluxo circular da renda mostra os principais agentes econômicos de um país. Então, a gente tem as famílias, as empresas e o governo. E uma outra coisa importante que esse esquema mostra é que existem diferentes mercados, como o mercado de bens, o mercado financeiro e o mercado de fatores de produção, nos quais esses agentes econômicos interatuam. Então, esse esquema de fluxo circular da renda é muito útil porque permite entender como, através dessas interações nos diferentes mercados, uma economia se organiza, como uma economia e quanto essa economia vai produzir e quais são os principais fluxos que existem dentro dele. A gente vai estudar mais a fundo esse fluxo circular da renda no segundo tópico, quando a gente estude os grandes agregados macroeconômicos. Certo, então, como podemos conceitualizar a palavra economia? Muitas vezes a gente escuta que economia é a ciência da escassez. E realmente, o que mais estudamos na economia é como uma sociedade, como uma família, como uma empresa vai administrar seus recursos que são escassos. Esse conceito vem de um termo grego, que é chamado de oikonomos, que significa aquele que administra um lar. Então, basicamente, está mostrando que os recursos são escassos e que devem ser bem administrados em forma racional para conseguir atingir objetivos, tanto de uma família, quanto de uma empresa, quanto de um país. Então, aqui nesse esquema, temos essa relação entre escassez,
Tá? Então, a gente viu que, na verdade, os recursos são escassos. Essa escassez é uma escassez relativa. A gente não tem como definir uma escassez absoluta que mostre a realidade de diferentes famílias ou de diferentes países. Por quê? Porque as necessidades humanas são diferentes de acordo a quais são os recursos dos quais essa família ou esse país dispõe. Então, o que a gente sabe é o seguinte: as pessoas, têm necessidades ilimitadas. Tá? Então, a gente tem desde necessidades básicas, que estão relacionadas a consumo de alimentos, roupas, saúde, até necessidades que são mais complexas, como, por exemplo, fazer uma faculdade, ter um relacionamento, atingir certos objetivos, enfim, essas necessidades são ilimitadas. E a gente sabe que os recursos são escassos ou limitados. Então, eu tenho como necessidade me divertir assistindo séries em Netflix. Tudo bem, mas eu tenho um recurso que é limitado e que é escasso, é o tempo. Eu vou ter que fazer uma escolha. Quanto tempo eu passo nessa atividade de ócio? Por quê? Porque quanto mais tempo passar nessa atividade, menos tempo eu vou ter para trabalhar ou para estudar. Então, temos, por um lado, necessidades, por outro lado, recursos que são escassos. Isso é verdadeiro não só para uma pessoa individual, mas também para uma família ou para um país como um todo. Então, a escolha significa que as pessoas devem decidir como alocar esses recursos escassos. E aí estamos falando de recursos como tempo ou como dinheiro. Como dividimos a teoria econômica? A gente pode dividir essa teoria em duas grandes áreas, que são a microeconomia e a macroeconomia. E dentro dessas duas grandes áreas existem também sub-áreas. Tá? Então, não são os únicos grandes tópicos que vocês vão estudar no curso de economia. Dentro dessas duas grandes áreas, a gente tem outras sub-áreas. Então, o que estuda a microeconomia? Estuda unidades individuais. Então, por exemplo, estuda como uma família vai alocar a sua renda, como uma pessoa individual vai alocar o seu salário, quanto tempo vai dedicar a trabalho e quanto tempo vai dedicar a ócio, que tipo de bens vai consumir. Também estuda as empresas, as firmas. Por exemplo, qual é a decisão de quanto essa empresa vai vender, quais são os custos que essa empresa tem, qual é a receita que essa empresa tem, como é a concorrência do mercado. Já a macroeconomia vai olhar para o funcionamento da economia como um todo, por isso que a gente chama de agregados macroeconômicos. Então, por exemplo, a macroeconomia não se preocupa com o consumo de uma família individual, mas sim com uma grande variável que é chamada de consumo, que vai estar agregando o consumo de todas as famílias de um país. Ou, por exemplo, com a variável investimento, que vai estar mostrando qual é o investimento agregado de todas as empresas desse país. Então, quando a gente pensa em escassez e escolha, a gente tem três perguntas fundamentais que toda a sociedade deve responder e que está muito relacionado à escassez. Em primeiro lugar, que tipo de bens e serviços devem ser produzidos em um país? É claro que um país ou um governo não tem como definir sozinho como isso vai ser definido. Mas ele tem influência, como a gente vai ver, através da política fiscal e monetária sobre que tipo de bens e serviços vão ser produzidos no país. Esse gráfico que estou mostrando para vocês é um gráfico do Atlas da Complexidade Econômica,
da Universidade de Harvard, que mostra basicamente o que cada país produz e exporta. Então, eu escolhi o Brasil para vocês terem uma ideia do que basicamente o país está produzindo e exportando, tá? Então, aqui, depois vocês podem entrar, né? Eu vou deixar o link na apresentação, mas aqui a gente está vendo, basicamente, o que o Brasil produzia no ano 1962, tá? Então, é uma imagem parada de 62. Então, a gente vê, basicamente, que todo o amarelo aqui, então o café era o principal produto de produção e de exportação, basicamente, quase a metade do que era exportado pelo Brasil nesse ano era café. E essa exportação muito dependente de um único produto trouxe muitos, inúmeros problemas para o Brasil, tá? Especialmente problemas do que era chamado stop and go. O Brasil conseguia crescer quando o preço do café era alto e conseguia exportar bastante, mas qualquer problema no mercado internacional fazia com que existam muitos problemas internos, especialmente de crescimento econômico, tá? Então, o amarelinho aqui a gente vê que é basicamente bens primários relacionados a alimentos, tá? Depois a gente tem diferentes tipos aqui, por exemplo, aqui são insumos primários, né, materiais, como por exemplo aço, algodão, madeiras, né, que também, como a gente pode ver, ocupava boa parte do que era produzido e exportado, né, e depois outros bens. O que é importante é que o Brasil produzia e exportava muitos poucos bens relacionados à tecnologia, como, por exemplo, máquinas e veículos, outras manufaturas, tá? Então, quando damos um play aqui, a gente vai vendo como vai mudando ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, essa produção, tá? Então, a gente tem momentos em que o Brasil começa a diminuir a sua exportação de alimentos, né, ao longo do tempo. E vamos ver o que acontece quando chegamos mais para o final. Tá? Ó, aqui a gente pode ver, nos anos 90, como já mudou, né, a especificação da pauta exportadora. Como, por exemplo, outros bens e serviços começaram a ser exportados. Aqui, essa parte aqui é de serviços, tá? Que começa a ocupar, né, uma proporção maior. E aqui começam, né, ou continuam a ser importantes os insumos primários, tá? Mas temos já uma proporção maior de bens industrializados, tá? Mas se eu quero chegar aqui, mas para o final, vamos ver 2015, o último ano que a gente tem, 2018, tá? Então, o que a gente vê é que tudo bem, passaram dos 60 a 2018, quase 50 anos, e a pauta exportadora mudou em termos de, a gente não tem uma predominância tão forte de café, mas continuamos produzindo muitos produtos primários, tá? E muito menos produtos industrializados, tá? Então, essa é uma decisão importante em termos de economia, porque, como a gente vai ver mais na frente, se relaciona muito a qual é o valor agregado que essa economia produz. E isso significa um maior bem-estar para a população desse país. Então, esse era o primeiro grande tema, ou a primeira grande pergunta: o que produzir? Segunda grande pergunta que toda sociedade deve pensar é como produzir. Isso significa o quê? Qual é a tecnologia disponível no nosso país? Que tão produtivos somos? Tá? E aqui a gente pode relacionar tecnologia, ou definimos tecnologia da seguinte forma: como os insumos são combinados e qual é o produto total que obtemos a partir dessa combinação. Tá? Essa tecnologia tem relação com qual é o capital dessa economia, capital pensando em maquinárias e equipamentos,
qual é o capital humano dessa economia, ou seja, qual é o nível de educação das pessoas que produzem nessa sociedade. Então, também é um grande tema que a gente vai ver bastante. E o terceiro ponto tem a ver com para quem produzir, ou seja, como vai ser a distribuição do que é produzido no país entre as diferentes pessoas desse país. Uma vez que a gente pensou nessas três grandes perguntas, a gente tem diferentes tipos de sistemas econômicos que vão responder de forma diferenciada a essas questões. Então, o que seria um sistema econômico? Basicamente, é a forma política, social e econômica em que essa sociedade vai ser organizada. E existem três tipos de sistema econômico fundamentais. O primeiro é o sistema de mercado, o capitalismo. O segundo é o sistema de autoridade, que a gente pode associar a socialismo ou comunismo, dependendo do grau de sistema de autoridade que a gente tenha. E por último, economias mixtas, que é uma combinação dos dois primeiros. Então, no sistema de autoridade, basicamente, vai ser o Estado que vai assumir a produção dessa economia e a maior parte das decisões econômicas. Tá? Eu aqui entrei nesse link para mostrar um livro, né, que é bem famoso, que é O Estado Empreendedor, de uma economista italiana, Mariana Mazzucato, que mostra basicamente como a questão das economias de mercado, ser totalmente de mercado, é um mito. Então, ela vai mostrar vários exemplos de setores públicos, especialmente Estados Unidos, que tiveram uma intervenção muito grande no setor privado e geraram, né, um nível de renda maior através dessa intervenção. No sistema de mercado, basicamente, vai ser o sistema de preço através do mercado que vai responder essas três perguntas básicas. Então, quanto menor seja a influência do Estado, melhor. E por último, a gente tem economias mistas, que a maior parte das economias capitalistas atuais são, na verdade, economias mistas. Por quê? Porque o Estado tem um papel importante, tá? Especialmente quando a gente pensa na questão da distribuição. Então, o que mostrou a pandemia de Covid atual é que os estados tiveram um papel muito importante para manter o nível de renda desses países. Quais seriam os elementos fundamentais de um sistema econômico? Então, a gente tem três elementos. Primeiro, o estoque de fatores de produção. De novo, quais são os fatores de produção? Basicamente, três: terra, trabalho e capital. Tá? Então, nem todos os países têm os mesmos estoques de fatores de produção. Então, se a gente pensar em recursos naturais e terra, a gente vê diferenças muito importantes entre esses recursos naturais e diferentes países. Então, se a gente pensa em um país como o Japão, os seus recursos naturais, o fator terra é muito escasso. Se a gente pensa em um país como o Brasil, ou como Estados Unidos, ou como a Austrália, o estoque de recursos naturais é muito grande e tem muita influência no crescimento econômico. O capital humano é outro dos fatores produtivos. Então, quando pensamos no fator de produção-trabalho, a gente pode pensar que o capital humano é o fator de produção-trabalho, mas acrescido de algumas características que têm a ver basicamente com a educação. O segundo elemento, o complexo produtivo, que é um pouquinho o que eu mostrei nesse gráfico do Atlas da Complexidade. Tá? Então, o que esse país está produzindo, quais são os setores produtivos, vai determinar também como esse país responde essas três perguntas. E por último, o conjunto de instituições, como por exemplo, que tipo de banco central esse país tem, como se organizam as universidades, como se organiza o sistema de saúde. Mas a mais importante dessas instituições é o sistema judiciário. Por exemplo, a propriedade privada nesse país
vai ser protegida ou não? Essas são algumas. Quando pensamos em instrumentos da política macroeconômica, a primeira coisa que devemos pensar é quais seriam as principais metas ou objetivos da política macroeconômica. Então, a gente tem basicamente 4 objetivos e não necessariamente esses objetivos podem ser atingidos em forma conjunta. Então, alto nível de emprego, estabilidade de preços, crescimento econômico e distribuição equitativa da renda. Então, existe um conflito, por exemplo, entre obter um alto nível de emprego e estabilidade de preços. Como a gente vai ver ao longo da nossa disciplina, um alto nível de emprego, quando a gente já está em um nível de emprego muito perto do nível de produto potencial, pode gerar um aumento no nível de preços, causando inflação. Consequentemente, são 2 objetivos que muitas vezes são ou criam algum tipo de conflito. Eu não tenho como atingir os 2 no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Crescimento econômico é um objetivo de longo prazo, tá? Pensar em uma economia atingindo um nível de crescimento econômico sustentável implica pensar em metas de longo prazo. Estamos pensando em 20, 30 ou 40 anos. E por último, a distribuição equitativa da renda, que significa basicamente que todos os habitantes de um país disponham de um bem-estar adequado ou não muito desigual entre eles. Então, o que seria política econômica ou macroeconômica? Então, basicamente, a política macroeconômica implica em que o governo vai estar atuando sobre a capacidade produtiva de um país e sobre a demanda agregada. O que significa demanda agregada? Demanda agregada é a soma de todos os componentes que compõem a demanda de um país, como, por exemplo, consumo, investimento, gasto público. Tá? Então, o governo vai interferir nessa demanda agregada para fazer com que a economia opere em um nível de pleno emprego, ou seja, que todos os fatores produtivos desse país se encontrem empregados. Então, por exemplo, se a gente tem uma economia com 10% de desemprego, significa que essa economia não está operando no pleno emprego, porque 10% das pessoas que estão em idade de trabalhar e dispostas a trabalhar estão desocupadas. Além disso, essa política macroeconômica vai ter como objetivo taxas reduzidas de inflação e uma distribuição que seja justa da renda. Então, como vamos atingir esses objetivos? Com certos meios de política econômica, como, por exemplo, a política fiscal e a política monetária. Então, política fiscal está relacionada a 2 grandes agregados, tá? Por um lado, o gasto público. Então, essa é a maior variável relacionada à política fiscal. Sempre que o governo aumenta seus gastos públicos, ele está tomando uma decisão de política fiscal. Ele quer atingir a demanda agregada. Por quê? Porque o gasto público é um dos componentes fundamentais da demanda agregada de um país. A segunda grande variável de política fiscal é a política tributária. Por quê? Porque quando o governo define qual é o nível impositivo desse país, está definindo também o que vai acontecer com a demanda agregada. Por exemplo, se eu aumento os impostos relacionados ao consumo, por exemplo, o ICMS, mesmo que não seja federal, é um imposto relacionado ao consumo, eu estou fazendo com que as famílias disponham de um menor nível de renda disponível para consumir. Consequentemente, estou afetando a demanda agregada de um país. O segundo grande grupo de política macroeconômica é a política monetária. Nesse caso, o governo vai atuar sobre a quantidade de moeda, a quantidade de títulos públicos e a taxa de juros para atingir seus objetivos. Uma outra política que geralmente não é menos estudada na macroeconomia, mas muito mais estudada na economia internacional ou na macroeconomia aberta, é a política cambial, tá? E comercial.
Então, são duas políticas que vão estar atuando sobre variáveis relacionadas ao setor externo. Por exemplo, se eu tomo uma política comercial, eu posso estar afetando tanto as exportações quanto as importações, que também são componentes da demanda agregada. A mesma coisa com o câmbio. Se a minha moeda fica mais forte em relação à moeda estrangeira, como por exemplo o dólar, eu estou dizendo que o real está se valorizando. Isso significa que fica mais barato importar bens de outros países. Consequentemente, isso vai ter um efeito muito forte sobre a demanda agregada. Então, é isso por hoje. Essa foi a primeira parte do nosso tópico 1. Fico à disposição por qualquer tipo de dúvidas ou esclarecimentos que sejam necessários. E até a próxima!